Olá pessoal, eu resolvi montar esse vídeo aqui para adiantar a aula, para adiantar a matéria. E esse material aqui extra que eu montei, ele na verdade equivale ao conteúdo do capítulo 9 da apostila, mas não o capítulo 9 todo. Eu preferi pegar a parte mais difícil, talvez, que seja a mais difícil, não sei, mas pelo menos eu considero mais difícil, que é a parte de representação arbórea. As famigeradas árvores, que todo mundo tem medo delas. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Então esse material que eu montei aqui, ele pega a partir da página 24 da apostila. Tá? E a parte do início, do capítulo 9, eu vou trabalhar presencialmente no polo. Eu prefiro assim, acho que fica melhor, porque aí essa parte mais difícil, de repente, se vocês já quiserem mandar uma dúvida por e-mail, pelo Face, alguma coisa, e a gente ganha tempo também. Bem, e também além de ganhar tempo, eu posso retomar essa parte na aula, porque eu realmente acho que uma aula para dar tudo vai ser muito pouco. Então já vamos adiantar aí a matéria, a partir da página 24 da apostila. Bom, sintagmas lexicais, O que são sintagmas lexicais? Sintagmas lexicais estão aqui em oposição aos sintagmas funcionais. Nós vamos ver mais adiante o que são os sintagmas funcionais. Mas um núcleo sintagmático, lexical, é essencialmente uma unidade do léxico, quer se trate de um predicador ou não. Ou seja, não precisa necessariamente ser um predicador. Uma unidade do léxico, ele pode ser um núcleo sintagmático. E quais são as unidades básicas do léxico? A apostila trabalha com essas 4 unidades aí. Não são as únicas encontradas nas línguas naturais, mas a apostila trabalha com essas aí, que talvez sejam as mais universais, digamos assim, as que mais facilmente se encontram nas línguas do mundo. Então o nome, o verbo, o adjetivo e a preposição, a apostila vai trabalhar com essas 4 unidades lexicais básicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada uma dessas unidades, o nome, o verbo, o adjetivo e a preposição, cada uma dessas unidades ela pode projetar um sintagma lexical. Tá? Então, esses são os tipos de núcleo que projetam os sintagmas lexicais existentes nas línguas naturais. E o que a gente entende por essa questão de projetar? E aí eu aconselho que vocês leiam os quadros da página 24. Tem 2 boxes aí em cinza na página 24, que vai esclarecer essa questão. Um deles principalmente vai esclarecer essa questão do que é a projeção. Mas essa questão da projeção vai ficar um pouquinho mais visível quando a gente começar a montar as árvores. Então mais para frente isso vai ficar mais claro. Bom, então um exemplo aí, que está na página 25, o SN ida ao teatro. Nós temos aí esse SN ida ao teatro, que é composto pelo núcleo ida. Percebam que por que a gente está chamando isso aí de um SN? A gente está chamando isso aí de um SN porque o núcleo é um nome. É essa unidade lexical aí que está projetando o sintagma lexical. E como ele é um nome, está projetando um sintagma lexical SN, sintagma nominal. É claro que esse sintagma lexical, ele não é composto só de núcleo. Tem mais uma coisa aqui que é o ida ao teatro, que está junto com ida. E por que está separadinho aqui?
alteado está entre colchetes, né? Aqui isolado. Porque esse alteatro é um outro sintagma que está subordinado a esse núcleo. Então percebam que aqui eu tenho uma preposição, né? Isso significa então que eu tenho um S-prep aqui. Esse S-prep alteatro está subordinado ao nome ida, a esse núcleo ida, formando com ele o SN ida alteatro. Repetindo, nós temos um S-prep alteatro que está subordinado ao núcleo ida, aqui, ó, tá? E tudo junto, né, constitui o SN ida alteatro. Bom, o exemplo 16 nós temos aqui, fiz 2 cursos de linguística, né? E tá aqui, é um SV. Por que que é um SV? Porque o núcleo desse sintagma, né, é o verbo fazer. Né? Tá aqui, ó. É ele que está projetando, né, esse sintagma. Mas ele não está sozinho também no sintagma, né? Ele tem mais coisa ali. Então nós temos aqui esse SN 2 cursos de linguística, né? Esse SN está subordinado ao verbo fazer, né? Tudo formando o SV, fiz 2 cursos de linguística. Uma coisa importante, né, que tem que ficar clara é o seguinte, é essa questão de subordinação, né? E essa questão, né, desses colchetes aqui, ó, tanto aqui em 2 cursos de linguística, como aqui ao teatro, né, que está isolando ao teatro do núcleo, esse colchete que está isolando 2 cursos de linguística do núcleo. Por quê? Porque aqui eu tenho um S-prep, aqui eu tenho um SN, né? Então é um sintagma diferente, que está todo ele subordinado a um núcleo. Então a noção mais importante, né, para a gente entender o conceito de sintagma, né, esse conceito que vocês já ouviram falar, já me ouviram falar dele, né, algumas vezes, provavelmente já ouviram falar de sintagma nas aulas de português também, mas a noção mais importante para entender realmente o conceito de sintagma é a noção de hierarquia, né? Os sintagmas são estruturas, né, que se combinam hierarquicamente, né? Não são palavras combinadas aleatoriamente, não são palavras postas ao lado da outra ao léu, né? Essas palavras elas se agrupam formando estruturas fixas e essas estruturas fixas, né, se relacionam com outras estruturas fixas, tá? Para formar novos sintagmas. Então aqui, ó, vamos voltar aqui. Eu tenho o S-prep ao teatro, que é uma estrutura fixa, né? Isso aqui forma um todo, né? Forma um S-prep que está subordinado, né? Se juntando com esse núcleo para formar um novo todo, que é o SN ida ao teatro. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos esse SN 2 cursos de linguística, que é um todo, né? Um SN, que está se relacionando, né, com esse núcleo fazer para formar um novo todo. Fiz 2 cursos de linguística. Aqui um outro exemplo, né? Viciado em estudar. Nós temos aqui esse núcleo adjetivo, né? Então é ele que está projetando o sintagma adjetival, mas mais uma vez não está sozinho. Temos aí, né, essas duas palavras aqui. Aqui a gente tem uma preposição e um verbo, então aqui nós temos um S-prep, né? Esse S-prep, que é uma coisa só, né, ele, junto com o verbo, ele está formando uma estrutura só, né, um bloco só, em estudar. Esse bloco
está subordinado, né, se relacionando aqui hierarquicamente numa posição de subordinação ao núcleo viciado, e tudo junto formando esse adjetivo viciado em estudar. Ok? E o S-prep, né? Aqui a preposição sem, mas essa preposição não está solta, não está sozinha, né? Nós temos aqui um SN, muito tempo, que está subordinado, né? Se relacionando aqui, ó, com essa preposição para formar um novo todo, que a gente vai chamar de S-prep sem muito tempo. Ok? Percebam que aqui nós temos nós temos quatro exemplos, né? Um de cada unidade lexical básica, né? Aqui, ó, voltando aqui, ó, as unidades lexicais básicas são nome, verbo, adjetivo, preposição. Então aqui um exemplo de cada unidade lexical básica, né? Um exemplo de uma projeção máxima de cada unidade, né? A projeção máxima do SN do nome aqui, né? O nome mais o seu complemento. Esse complemento é um S-prep. Aqui um verbo mais o seu complemento. Esse complemento é o SN. Aqui um nome, perdão, um adjetivo mais o seu complemento. Esse complemento é um S-prep, mas tudo formando esse adjetivo viciado, porque a projeção máxima ela leva o nome do núcleo. É o núcleo que projeta o sintagma, né? Então não importa que aqui eu tenho uma preposição que também é considerada uma categoria lexical. Não importa se aqui eu tenho um verbo que também é considerado uma categoria lexical, né? Quem está projetando nessa história aqui é o núcleo. O núcleo é viciado. É claro, preposição está projetando um S-prep, mas dentro aqui, ó, dentro desse limite aqui, né? Formando um todo com estudar que se subordina ao adjetivo viciado. E aqui é a mesma coisa. Bom, sugiro, né, e aconselho que vocês leiam os quadros da página 26 e 27, né? Tem 2 boxes aí muito interessantes. E vamos desmembrar o sintagma e identificar núcleos. Então vou voltar aqui no exemplo 16, né? Repetido em 19, que está na página 26, né? É o mesmo exemplo da página 25, exemplo 16, né? Repetido. Fiz 2 cursos de linguística. Se a gente perceber, ok, eu já expliquei, né, que aqui eu tenho um SN, aqui agora eu coloquei aqui, ó, SN, né, tudo isso aqui é um SN, que está subordinado a esse núcleo verbal, né, fiz, formando um todo, fiz 2 cursos de linguística. Mas se a gente perceber, esse SN aqui, ele também não é um SN formado de um nome, não um nome sozinho, tem muita coisa aqui, né? E se a gente observar bem, tem uma preposição aqui, né, de linguística. E preposição é, como nós vimos, uma das unidades lexicais básicas. Isso significa que ela projeta sintagma. Então, eu posso já dizer, né, que a gente tem que ter essa maldade, né, de sempre que ver uma preposição, a gente já tem que ter a malícia de ver que ali vai ter um sintagma, né, preposicional que, obviamente, vai estar
encaixado dentro de outro sintagma, né? Ele vai estar subordinado a outro sintagma, né? Porque sintagma preposicional sozinho não funciona, né? Não forma uma sentença gramatical, né? Dentro dos pressupostos diretivistas. Então ele vai estar sempre subordinado a um nome ou a um verbo, enfim, mas a gente tem que ter já a malícia de ver, ó, se aqui tem uma preposição, a gente pode botar aqui um outro colchetezinho separando aqui, ó, de linguística do nome cursos. Aqui, ó, por exemplo, aqui já está prontinho, né? Ou seja, então eu tenho o SPrep de linguística que está subordinado ao núcleo cursos, né? Para junto com ele formar o todo, o SN, né? Esse todo aqui é SN dos cursos de linguística. Esse 2 aqui, né? Ele está na posição de especificador de cursos, né? Então a gente não vai aqui considerar um outro sintagma aqui, nem botar outro colchete aqui, mas depois, mais para frente, a gente vai entender melhor essa questão dos elementos que entram na posição de especificador, né? Por enquanto a gente só está vendo os elementos que estão entrando na posição de complemento. Bom, então já mostrei aqui, né, que fiz 2 cursos de linguística, 2 cursos, esse SN todo aqui ele podia ser desmembrado em mais 2, né? Aqui, ó. O SPrep de linguística, que na verdade está subordinado ao nome núcleos, formando o SN dos cursos de linguística. E toda preposição, né, tem como seu núcleo, né, potencial um nome. Então, linguística, o nome linguística é um nome, né, é uma unidade básica lexical que está projetando também um sintagma. Então, na verdade, nós temos aqui um SN subordinado a esse núcleo preposição. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o SN linguística, né? Um SN composto apenas pelo nome linguística, que está subordinado à preposição de, formando o SPrep. Agora, tudo isso aqui é o SPrep de linguística. Tudo isso aqui está subordinado ao núcleo cursos, né, formando o SN dos cursos de linguística, e tudo isso aqui está subordinado ao núcleo verbal fazer, né, formando o sintagma verbal. Fiz 2 cursos de linguística. Bom, representações arbóreas. Diagrama arbóreo é a representação visual, né, da estrutura de um sintagma ou de uma frase. Bom, uma coisa que tem que ficar bem clara, né, que às vezes é muito comum, né, nesse início, quando a gente não está ainda muito por dentro da teoria gerativa, e principalmente pela proposta da teoria gerativa, né, de tentar dar explicações para o que tem na mente do falante, né, é uma teoria mentalista. Então a gente fica com essa coisa na cabeça, nossa, o gerativismo explica, né, tenta explicar pelo menos, né, como é a linguagem na mente humana, etc. E eu percebo muitas vezes que os alunos, né, caem no equívoco de achar que a árvore é uma estrutura que nós temos na nossa mente. Não, não é nada disso. Tá? A árvore não é uma estrutura, né, arbórea, a gente não tem uma árvore na mente, né, a gente não tem a nossa mente não processa fazendo aquelas ligações, juntando isso, aquelas setinhas, não é nada disso, né? A gente não tem árvores na nossa mente.
A árvore é nada mais, nada menos do que uma representação visual, né? É um desenho, é um esquema, né? Que tenta explicar, né? De maneira visual algumas relações, né? Entre estruturas, né? Ou seja, nós temos duas estruturas, né? Relativamente independentes, né? Por exemplo, um sintagma verbal e um sintagma nominal. E esse sintagma, esse núcleo verbal e esse sintagma nominal, eles vão se relacionar de alguma forma. E a representação arbórea é justamente uma tentativa de explicar de que maneira essas estruturas se combinam, né? E além de tentativas também de mostrar certos princípios, certas relações hierárquicas, né? Porque certas combinações funcionam, porque outras combinações geram sentenças agramaticais, mas enfim, é apenas uma maneira de tentar mostrar, né, de maneira visual, né, de maneira mais palpável, né, saindo um pouco da abstração, para a gente conseguir entender algumas questões mais teóricas, mas não significa que nós temos árvores na nossa mente, tá? Bom, um conselho que eu dou, né, eu percebi que na plataforma tem um vídeo ensinando como é que faz árvore. Eu percebi que lá no vídeo a pessoa começa de cima para baixo. Eu aprendi e prefiro, talvez por ter aprendido assim, né, eu prefiro começar de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Perdão, tá, ó, começar a análise da esquerda para a direita. Eu errei aqui, tá? Desculpa. É da direita para a esquerda, tá? Desenhando a árvore de baixo para cima. Isto é, devemos começar da última palavra do sintagma, ou seja, da direita, né, daqui, ó, para cá. Né? Eu errei aqui, perdão. Devemos começar da última palavra do sintagma e seguir de trás para frente até a primeira palavra. Tá? Eu aconselho fazer assim, eu vou mostrar, né, como é que se faz, mas também nada impede que de repente, se algum de vocês já viu lá o vídeo na plataforma e já começou a fazer, já começou a treinar e já se acostumou a fazer de cima para baixo, também o importante é que o resultado final esteja tudo ok, né, sem problema. Então vamos arborizar, né, vamos tornar o mundo mais arborizado. Então, sintagmas lexicais de representação arbórea. Vou pegar aí o exemplo 1, ida. Né? Nós temos aí só o nome ida, né? esse nome, esse substantivo ida. Pronto. Então, esse nome ida está aí, né? Ele é uma unidade lexical básica, né? Nós vimos lá atrás, que ele é uma das 4 unidades lexical básicas, relembrando nome, verbo, adjetivo, preposição, são as 4, né? Ele é uma delas. Isso significa que ele tem a capacidade de projetar, né, um sintagma lexical. Né? Então, ele vai projetar um sintagma lexical, né, ali. Bom, esse N significa nome, então ele é um núcleo nominal. E ele projeta essa projeção máxima SN ida. Pronto. Né? Se eu tivesse que montar a árvore do nome ida, né, acabou. Está aí a árvore pronta. Né? A gente termina de desenhar a árvore de um sintagma, né, quando a gente chega na sua projeção máxima, ou seja, no S alguma coisa, SN, S prep, S adjetivo, SV, enfim. Então, a representação arbórea de qualquer nome sozinho, né, sem o artigo, sem um complemento, né, só o nome puro, fica dessa maneira aqui. Né, o nome, né, projeta aqui a unidade, né,
coloquem aí a unidade a qual esse elemento pertence, no caso o nome, e faz a sua projeção máxima. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo também de nome, né? Niterói, também é um nome. Vai ficar, como eu falei, né? Qualquer nome vai ter essa mesma representação, esse mesmo esquema de representação. Então está aqui, ó, Niterói, N, pronto, acabou. Não tem nenhum artigo, não tem nenhum complemento, é o nome sozinho, então ele próprio já vai projetar a sua, né, seu nível máximo SN, acabou, já conseguimos terminar de desenhar aí a árvore do nome Niterói. É só isso. Bom, pelo princípio da recursividade, né, nós já falamos aqui bastante, nós falamos do curso bastante de recursividade, né? Ou seja, é a capacidade, né, que nós temos de encaixar, né, de produzir estruturas infinitas, uma dentro da outra, né? Então, pelo princípio da recursividade, um sintagma pode se encaixar em outro sintagma, né, se subordinando a este. Então, vamos ver como é que fica isso, né? Se eu estou dizendo que um sintagma pode se encaixar a outro, eu estou dizendo que eu posso combinar sintagmas, né, para formar sintagmas maiores, né? Vamos ver aqui rapidinho a estrutura do sintagma, que é a estrutura proposta pela teoria X-barra, né? Uma estrutura, como é que eu vou dizer, genérica, né? Por que genérica? Porque ela é uma estrutura que se aplica a qualquer sintagma, seja o sintagma nominal, seja o sintagma adjetival, seja o sintagma preposicional, não importa, né? É uma estrutura que ela vai ser universal, né? É a estrutura universal do sintagma. Então, aqui eu tenho um núcleo X, né? Esse X pode ser qualquer categoria, pode ser um nome, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, uma preposição, enfim. Eu tenho aqui um X. Esse X pode se juntar a um complemento, né? Esse complemento, obviamente, vai estar subordinado a esse núcleo, né? Ele vai se ligar a esse núcleo, se subordinando a ele, tá? Lembrem-se, as ligações são hierarquicamente combinadas, né? Quem manda nessa história aqui é o X. O complemento, seja ele qual for, vai estar subordinado a esse X, tá? Bom, esse núcleo pode se ligar a um complemento, formando uma coisa só. E esse núcleo mais complemento pode se ligar, né, ele vai projetar, esse núcleo mais complemento ele vai projetar um nível intermediário que a gente chama de X-barra, né, o X'. Vocês vão ouvir aí os dois termos, né? Esse nível intermediário, né, que é composto do núcleo mais o complemento, pode se ligar a um especificador, né? E depois que se liga ao especificador, você tem a projeção máxima do SX, ou seja, sintagma X, ou sintagma alguma coisa, né? Esse X pode ser, repito, pode ser qualquer categoria. Então está aqui, ó, o complemento e o especificador. Então o núcleo se liga ao seu complemento, né? Esses dois juntos projetam um nível intermediário que pode se ligar a um especificador, tudo junto, né? Tudo isso aqui agora formando uma coisa só, tudo isso aqui agora é uma coisa só. Essa coisa só a gente chama de sintagma X, ok? Vamos lá. Então vamos ver o exemplo 3, ida para Niterói. Como é que fica isso? Né?
Percebam, ó, pelo princípio da recursividade, um sintagma pode se encaixar em outro sintagma se subordinando a esse. Então eu vou combinar esses dois aqui que nós já tínhamos feito. Vou pegar o sintagma ida, vou pegar o sintagma Niterói e nós vamos relacionar eles dois. Então, ida para Niterói. Né? OBS, começar de baixo para cima, da direita para a esquerda. Né? Repetindo aqui essa informação, eu prefiro começar de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então está aqui, Niterói. Né? Então a gente vai começar da última palavra para a primeira. Então Niterói é um nome, nós vimos, né? Então já vou botar aqui, ele projeta o SN, nós já fizemos lá atrás, então não vou fazer tudo de novo. Então está aqui. Esse SN, ele pode, né, se juntar com essa preposição, né? Essa preposição, na verdade, é um núcleo lexical. Percebam que aqui, ó, o SN está se juntando à preposição como complemento dela. Né? A preposição é o núcleo. Ok? Então, ó, SN se juntando ao núcleo preposição para formar um SPrep. Agora, tudo isso aqui, SN mais preposição, formou uma coisa só, SPrep para Niterói. Ok? Repetindo, SN, complemento de preposição para, né, complementando aqui, né, se encaixando, né, na posição de complemento desse núcleo, né, formando junto com ela isso tudo aqui. Agora, isso tudo aqui é uma coisa só, a gente vai chamar de SPrep para Niterói. Então, agora que nós temos o SPrep para Niterói, né, voltando aqui, pelo princípio da recursividade, um sintagma pode se encaixar em outro. Ora, nós encaixamos o SN, sintagma SN, na preposição para formar um SPrep. Agora que isso aqui é um sintagma, né? Tudo isso aqui é um novo sintagma, ele tem essa capacidade, né? essa potencialidade de se encaixar de novo. Né? Agora tudo isso aí pode se encaixar num outro núcleo para formar um outro sintagma. Então, tudo isso aqui, né, vai se encaixar na posição de complemento do nome ida. Né? Aqui é o nome ida. Para Niterói, complemento, esse SPrep aqui, na posição de complemento do nome ida. Tudo isso formando o SN. Por que SN? Porque o núcleo agora é ida, né? Ou seja, a projeção máxima recebe a categoria lexical do núcleo mais alto, né? Da árvore. Aqui, o ida, o nome é o núcleo mais alto da árvore, né? Então, tudo isso aqui agora, tá? O SPrep mais o nome se juntaram para formar o SN ida para Niterói. Ok? Tudo isso aqui agora é uma coisa só. É o SN ida para Niterói. Obviamente formado de núcleo mais SPrep e esse SPrep consequentemente formado de núcleo mais SN. OBS, o sintagma é classificado pela projeção mais alta, né? Já falei isso aqui, o que significa que tudo isso é um SN. Bom, ok. Vamos para o exemplo 4. Fiz curso de linguística. Vamos ver como é que fica isso aí. A gente vai, de novo, né, começar de trás para frente. Né? Então, tá aí, linguística. Linguística é um nome. Então, tá aí. Se é um nome, está sozinho, né? É aquela primeira representação que nós fizemos lá, né? Não tem artigo, não tem complemento, então é só isso aí, SN linguística, pronto.
esse SN ele pode se encaixar em um núcleo qualquer, que nesse caso aqui, né, da frase aqui, ele vai se encaixar na posição de complemento do núcleo D, né, dessa preposição D. Está aqui, ó, a preposição. Se encaixou na posição de complemento de D, formando o SPrep. Agora, SN linguística mais a preposição D, juntos, formam o SPrep de linguística. Tudo isso aqui agora é uma coisa só. Tudo isso aqui agora é uma estrutura única, um bloco só, que tem a capacidade, a potencialidade de se juntar a outro núcleo. Que nesse caso aqui, né, é curso. Curso é um nome, então é um núcleo nominal. E esse SPrep vai estar aí se encaixando na posição de complemento desse nome aqui. SPrep mais nome juntos formam o SN. Olha aqui, ó, a projeção máxima, repetindo, recebe sempre o nome da categoria lexical mais alta da árvore, né? Então aqui o núcleo recebe o nome do núcleo. O núcleo é nominal, então é um SN. Então tudo isso aqui, ó, curso mais SPrep, tudo isso aqui forma o SN, curso de linguística. Então tudo isso aqui, ó, curso de linguística, é um SN. Né? Então como é que a gente vai ler um SPrep? O SPrep é tudo que está subordinado a ele aqui, ó. SP é tudo que está aqui embaixo, de linguística. O que é o SN? É tudo que está daqui para baixo. Então, o SN é tudo isso aqui, curso de linguística. Agora, tudo isso aqui que forma uma coisa só, ele tem, pelo princípio da recursividade, a potencialidade de se encaixar num novo núcleo. Né? E aí, nós temos nesse caso aqui do exemplo, o núcleo verbal, fazer, né? Fiz. Está aqui, ó. Então, o SN, curso de linguística, vai se encaixar na posição de complemento do verbo, formando o SV, fiz curso de linguística. Agora, tudo isso aqui é uma coisa só. Tá? Tudo isso forma um bloco só, chamado SV. Ok? Observação 1, o sintagma é classificado pela projeção mais alta, né? O que significa que tudo isso é um SV. Né? Observação 2. A posição de sujeito poderia estar preenchida. Né? Aqui, ó. Aqui eu tenho fiz curso de linguística. Mas essa posição de sujeito ela poderia estar preenchida. Né? Eu fiz curso de linguística. Né? Poderia estar assim. Então vamos ver como é que fica, né? Se esse sujeito tivesse expresso, né? Se ele tivesse foneticamente expresso, né? Não é que ele não esteja aqui, né? Ele está aqui numa categoria nula, né? É o chamado PRO, que vocês já devem ter lido na apostila, né? O PROzinho, né? Uma categoria nula, né? Que não tem, né, manifestação fonética, né? Mas o português permite, né, isso. Mas também permite a possibilidade desse sujeito estar preenchido. Diferente do inglês, que é uma língua de sujeito obrigatório. Né? Então vamos ver, né, aqui, segundo a observação 2, como é que ficaria se fosse eu fiz curso de linguística. Então está aqui, ó. Nós já fizemos isso aqui, não vou repetir, né? Já vimos. Aí como é que ficaria? Tudo isso aqui, ó, o SN mais o núcleo verbal estão formando, pode se juntar ao especificador, né? Numa projeção intermediária
V', né? Então percebam que eu só vou ter o especificador, perdão, só vou ter V', né? Lembram daquela... vamos voltar aqui, rapidinho. Olha aqui, ó. Ó o x' aqui, né? Assim a gente só vai ter essa projeção intermediária, né? A gente só vai ter necessidade de desenhar essa projeção intermediária, né? Quando a gente for... quando o sintagma tiver, quando na frase tiver ali um especificador, né? A gente tiver que representar esse especificador. Do contrário, não tem necessidade de representar, de desenhar, né, esse nível intermediário não, né? Pode ver que aqui não tem nenhum nível intermediário, né? Aqui eu também não fiz o nível intermediário, né, sem necessidade. Aqui eu também não fiz, né? Mas agora a gente vai ter que fazer, né? Porque agora a gente vai ter aí o especificador, né? Que é um pronome eu entrando aqui como especificador do núcleo verbal fazer. Bom, agora tudo isso aqui, ó, V', é tudo isso aqui, né? Daqui para baixo. Fiz curso de linguística, tudo isso aqui mais o eu forma o SV. Percebam, né, que se eu olhar a partir do núcleo verbal, né, se eu olhar a partir daqui do fiz, e olhar só para isso aqui, né, só para esse nível V' e só para esse nível aqui, é exatamente o que está lá atrás, né, em x, x', sx. Aqui seria o x, nesse caso aqui x é um v, né? Aqui seria o x' e aqui seria o sx. Tá? Então tá aqui, ó, por mais que não pareça, tudo isso aqui que está aqui, né, é exatamente o que está lá, né? Aquela, como eu falei, aquela ali é a representação universal do sintagma, né, que vai servir para representar qualquer sintagma, seja um SN, seja um SPrep, seja um S adjetivo, um sintagma verbal, enfim. Então, o BS1, tudo continua sendo um SV, né? Não mudou, né, desse exemplo para esse, né? Aqui eu tenho um SV, mas aqui eu continuo tendo um SV, né? A única diferença é que agora eu tenho aqui o especificador. Né? Continuou sendo um SV porque o especificador ele está dentro do escopo do sintagma verbal. Né? O especificador está subordinado ao núcleo. Né? Então a projeção, quem está mandando nessa história aqui é o verbo, não é o pronome. Por isso que tudo continua sendo um SV. E uma observação 2, importantíssima aqui para vocês, o sujeito sempre, tá? Sempre entra na posição de especificador do SV. Tá? A gente sempre vai botar ele na posição de especificador do SV. E eu peço que vocês leiam, né, o box da página 34. Tá? Tem uma observação importante aí. Vocês precisam ler. Bom, na teoria X-barra, nós podemos indicar quando um núcleo é ligado apenas ao argumento interno, né? Ou seja, o seu complemento. Então, tá aqui, ó, eu tenho aqui um núcleo preposição e ele se liga, né, ao seu argumento interno, né, o seu complemento. Esse complemento é um SN. Tá? Informação importante. Nas posições de complemento ou de especificador,
né, o que nós temos são sintagmas completos, tá? Então aqui, deixa eu voltar aqui, o que se combina com esse núcleo não é um outro núcleo. Núcleo não se combina com núcleo, tá? Isso é uma informação importante. Núcleo se combina com sintagmas. Então aqui eu tenho um núcleo que vai se combinar com um sintagma. O SN linguística. Então o SN está encaixado aqui na posição de complemento desse núcleo. Tudo isso aqui agora formando o SPrep. Tá? Então aqui o núcleo preto. Ó, eu vou manter aqui uma correspondência de cores do que está escrito, do que está representado. Tá? Então o núcleo eu vou sempre representar na cor preta. E o argumento interno, né, que é o complemento, eu vou sempre representar na cor vermelha. Ok? Quando um núcleo... Bom, então essa é a primeira, né, possibilidade. Né? Mas a teoria X-bar também pode indicar quando um núcleo é ligado apenas ao argumento externo, ou seja, ao especificador. Como é que fica isso? Vamos ver. Então aqui eu tenho um núcleo N, linguística. Né? Esse núcleo está ligado apenas ao artigo que entra na posição de especificador. Né? E aí, para não entrar em contradição com o que eu acabei de dizer, né, eu botei aqui só artigo, mas na verdade isso aqui é um sintagma determinante. Tá? Então, não estou entrando em contradição. Como eu falei aqui, né, núcleo não se combina com núcleo, núcleo só se combina com sintagmas. Então aqui, ó, núcleo mais sintagma, aqui é a mesma coisa. Núcleo mais sintagma determinante. Eu não botei aqui porque o sintagma determinante é um sintagma funcional. Né? Nós estamos vendo aqui apenas os sintagmas lexicais. Sintagma funcional a gente vai ver mais para frente, mas já adianto a informação que na verdade isso aqui é um S determinante. É um sintagma determinante que está aqui encaixado na posição de especificador do núcleo nome. Núcleo mais sintagma determinante formando o SN, né? Tudo isso formando o SN, a linguística. Ok? Mantendo aí a relação, a correspondência de cores, né? Os argumentos externos, eu vou sempre representar em verde. Tá? Terceira possibilidade é quando um núcleo é ligado ao argumento interno, na posição de complemento, e também ao argumento externo, na posição de especificador. Então, eu tenho aí o nome linguística, que pode se ligar a um sintagma adjetivo gerativa, formando aqui linguística gerativa, e também pode se ligar, né, ao sintagma determinante A, né, formando tudo isso formando o SN, a linguística gerativa. Tá? Então está aqui o complemento desse núcleo, está aqui o especificador desse núcleo, tudo isso a linguística gerativa. Tá? Talvez fique um pouco difícil de visualizar, mas vamos tentar visualizar. Né? Vamos tentar treinar nossa capacidade de abstração. Percebam que essa estrutura aqui, né, é aquela estrutura que está lá, né, mais para trás, núcleo, né, projeção intermediária, né, complemento, especificador, projeção máxima. Aqui poderia ser um verbo, né? Nós vamos ver isso. Aqui poderia ser um verbo, aqui seria o complemento do verbo e aqui seria o especificador do verbo. No caso, como eu já falei, especificador de verbo é sempre sujeito. Né? Enfim, a estrutura do sintagma é a mesma, repito. É uma estrutura, né? É uma proposta universal, né? É uma representação universal dos sintagmas, independente da sua categoria, se é nome, se é verbo e por aí vai. Bom, voltando só para finalizar esse slide, então está aqui o núcleo que se liga ao seu complemento
sintagma adjetival gerativa e que se liga também ao sintagma determinante A, formando tudo isso junto forma uma coisa só, sintagma nominal A linguística gerativa. Aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? O verbo, o núcleo verbal que se liga ao seu complemento, esse argumento interno SN, e que se liga também ao seu argumento externo, né? Aqui o especificador, SN também. Paulo leu o livro, tudo isso formando o SV. Ok? Só para frisar, né, caso surja alguma dúvida, foi um erro meu, né, um deslize. Aqui tinha que ter uma linhazinha, né? Aqui tinha que ser N', na verdade, aqui, tá? Porque eu acabei não fazendo. Aqui seria N, né? Igual tá aqui, ó. Aí teria um N aqui, um N' aqui, mas isso aí é tudo bem. Então tá aqui, ó. Sintagma. O núcleo que se liga ao seu argumento interno e que se liga ao seu argumento externo, tudo isso formando o SV. Então, essa é a terceira, né, possibilidade, né, que a teoria X-barra potencialmente é capaz de representar, né? A quarta possibilidade, né, é quando um núcleo está ligado ao argumento interno, por exemplo, um objeto direto, a um segundo argumento interno, né, isso para núcleos que se ligam a dois complementos, né? No primeiro argumento interno seria, no caso do verbo, o objeto direto. Se liga também, esse núcleo também se liga ao segundo argumento interno, que seria, no caso que a gente conhece como objeto indireto, e também se liga ao argumento externo na posição de especificador. Então vamos ver aqui, o núcleo deu, né, do verbo dar, se liga ao primeiro argumento interno, aqui ó, em vermelho, tá? Esse SN, os livros, o SN, os livros, na posição de complemento, primeiro complemento, primeiro argumento do núcleo verbal, mas também se liga ao SPREP, aqui ó, em rosa, ó, tudo isso é o SPREP, esse SPREP para Maria, ele pode se ligar a esse núcleo, então está aqui ó, numa segunda projeção, né, intermediária. E tudo isso pode também, esse núcleo pode se ligar ao seu argumento externo. Está aqui, ó. Paulo. Tudo isso aqui é o SV. Paulo deu livros para Maria. Voltando aqui, porque isso aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Então, o núcleo verbal pode se ligar ao seu SN. Ao seu primeiro complemento, né? Objeto direto. Os livros também pode se ligar a um segundo argumento interno. Nesse caso aqui, objeto indireto, que no caso é SPREP. E também pode se ligar ao especificador, tudo isso formando um sintagma verbal. Gente, uma coisa que eu preciso frisar aqui, né? Eu estou mostrando, né, as maneiras, né, as possibilidades, né, de ligação e, como é que eu vou dizer, os tipos de estrutura, né, as quais a teoria X-barra dá conta de representar, né? Então vamos voltar aqui. Eu estou mostrando que a teoria X-barra dá conta de representar a ligação de um núcleo mais argumento interno. Eu estou mostrando que a teoria X-barra dá conta de representar um núcleo mais o argumento externo. Eu estou mostrando que a teoria X-barra dá conta de representar
um núcleo mais o argumento interno mais o argumento externo, né? Dá conta de representar também o núcleo mais o primeiro argumento interno mais o segundo argumento interno mais o argumento externo, né? Por que eu estou chamando a atenção? Por que eu estou falando isso, né? Porque eu disse lá atrás, né, que a gente começa a fazer a árvore, né, de trás para frente, né, da última palavra até chegar na primeira. E aqui eu estou começando do núcleo, né? Em todos os exemplos eu estou partindo do núcleo. Olha aqui, ó, parti do núcleo. Aqui eu também parti do núcleo, né? Aqui eu também parti do núcleo, enfim. Por quê? Porque eu não estou montando a árvore, né? No sentido de, vamos fazer a árvore, vamos aprender a montar a árvore. Aqui eu estou mostrando as possibilidades, né? De estrutura as quais a teoria X barra consegue dar conta de representar, né? Então nós temos, até agora nós vimos aqui, né, quatro tipos de estrutura diferentes, né, que a teoria X barra dá conta de representar por meio dessa representação arbórea, tá? Mas mantenho aqui, né, a sugestão de quando a gente for montar a árvore no papel, tal, fazendo exercício, fazendo uma prova, enfim, a gente começar da última palavra, né, para a primeira, de baixo para cima. Ok? 5, né, seria uma quinta possibilidade, né, de estrutura a qual a teoria X barra também dá conta, né, quando a ligação se dá não entre núcleo e seus argumentos, né, seja argumento interno, seja argumento externo, mas entre sintagmas. Ou seja, eu não tenho mais ligação entre o núcleo e sintagmas. Eu tenho a ligação entre sintagmas. E isso é o que a gente dá o nome de relação de adjunção. Não é mais relação de complementação. Relação de adjunção, ou seja, eles se relacionam por adjunção. Um deles é o adjunto. Vamos ver. Então tá aqui, eu tenho esse SV aqui, Paulo leu os livros. Né? Então tá aqui, ó, o núcleo leu, tá aqui, ó, mantendo a correspondência das cores, o núcleo em preto, o argumento interno em vermelho, o argumento externo em verde. Né? Então o argumento, perdão, o núcleo ligado aqui, né, ao SN os livros, os juntos formando, né, leu os livros, tudo isso numa projeção intermediária que pode se ligar a um especificador, que é o SN Paulo, tudo isso aqui formando o SV Paulo leu os livros. Bom, ok, aqui eu tenho um SV, né? Já fechei aqui a projeção máxima desse sintagma verbal, né? Só que isso aqui, tudo pode se ligar a um outro sintagma, numa relação de adjunção. Então, todo esse sintagma aqui, agora eu não estou mais falando que o núcleo ler vai se ligar ao SPrep, tá? Diferente. Deixa eu voltar. Diferente aqui, ó, que o núcleo, ó, segue o cursor do mouse, ó, o núcleo é que está ligado, está fazendo a ligação com o SPrep. Aqui, o SPrep está ligado ao núcleo, está subordinado ao núcleo. Em 5, não. Nós vamos ter um SPrep ligado ao SV, então é uma relação entre sintagmas, né? Não deixa de estar subordinado a isso aqui, mas não está subordinado ao núcleo, está subordinado ao sintagma. Tá? Então, esse SPrep aqui em casa está subordinado ao SV Paulo leu os livros. E por estar subordinado a ele,
a gente vai chamar isso tudo de SV. Né? A gente não vai chamar de SP. Porque quem está mandando nessa história aqui é o SV. Tá? Então tudo isso aqui, tá? É um SV. Paulo lê os livros em casa. Só que em casa não é complemento do verbo ler. Né? Não é uma exigência, né, da predicação do verbo ver. Né? O verbo ver já está saturado aqui. Ó. X lê Y. Né? X lê alguma coisa. X lê Y. Então aqui, ó, o X já foi saturado, né? E o Y também já foi saturado. Então não tem mais nenhum argumento para entrar aqui, né, na saturação desse núcleo aqui. Esse S-prep está se relacionando numa relação de adjunção, se subordinando a todo o SV, né, formando, obviamente, um SV. Tudo isso aqui a gente vai chamar isso aqui de SV, porque quem está mandando aqui é o SV, né? Ele que está subordinando, né? Ele que está comandando aqui o S-prep está subordinado. Então tudo isso aqui é o SV. Paulo leu os livros em casa. Ok? Bom, vamos ver agora, falar um pouquinho dos sintagmas funcionais. Bom, as categorias lexicais, né, que nós acabamos de ver, né, como é que a gente pode definir uma categoria lexical? São as categorias que possuem capacidade de fazer essa seleção. Lembrando, essa seleção semântica. Esse S aqui é de semântica. Né? São os itens lexicais capazes de fazer seleção semântica, essa seleção. Né? Por exemplo, um verbo, por exemplo, como correr, é um verbo que faz essa seleção. Por quê? Porque, né, uma sentença como a cadeira correu, né, nós julgaríamos isso como agramatical. Mas por que agramatical? Do ponto de vista estrutural, não tem problema nenhum. Né? A cadeira é um SN, está aí na posição de especificador do verbo. Em termos estruturais, problema nenhum. Essa é uma posição que aceita SN, então, do ponto de vista sintático, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista semântico, né, tem um problema aí, porque o verbo correr não aceita, na sua posição de especificador, um SN menos animado. Né? A gente pode até ter um SN menos humano, né? O cachorro correu, o cavalo correu, mas não um SN menos animado. Então, se esse verbo está fazendo aí um tipo de seleção, né? Uma seleção que é semântica, né? Está priorizando certas categorias semânticas e não outras, isso significa que esse elemento está fazendo essa seleção. Então, as categorias lexicais fazem essa seleção. Ok? Em oposição, as categorias funcionais. As categorias funcionais não possuem a capacidade de fazer a seleção. Ou seja, elas fazem apenas C-seleção. Tá? Relembrando, C-seleção é a seleção categorial. Categorial no sentido de categoria lexical. Ou seja, seleciona se vai se juntar com o nome, se vai se juntar com o verbo, né, com o SN, com o S-prep ou com o SV, enfim. Mas não faz seleção semântica, né? Pouco importa se é um SN mais animado, menos animado, né? Mais humano, menos humano e por aí vai. Esse tipo de seleção não vai ser feita. Ok? Então nós vamos ver aqui, né? Nós não vamos falar muito
pelo menos na aula 9, das categorias funcionais, elas vão ser mais detalhadas na aula 10. Tá? Mas vamos ver aqui, né, algumas, né, as principais, pelo menos as 3 categorias com as quais a apostila trabalha, né, que é o sintagma complementizador, tá? O sintagma flexional e o sintagma determinante, do qual eu já comentei, né, ao qual eu já comentei um pouquinho atrás, quando eu fui falar do especificador do nome. Tá? Sintagma complementizador. Ele marca a força ilocucionária de uma sentença, determinando se se trata de afirmativa ou interrogativa. Bom, por exemplo, quem leu o livro? Então aqui eu tenho leu o livro, né? Leu o livro é um SV, né? Tá aqui, ó, SV, tá aqui isolado dentro do colchete, e esse SV está subordinado a esse elemento QU aqui, que depois nós vamos ver o que é um elemento QU. Você já sabe mais ou menos o que é um elemento QU, que eu já comentei com vocês, né, a respeito disso, o que é um elemento QU, mas enfim, ele está aqui subordinado aqui, né, a esse elemento, que é o núcleo, né, que é o complementizador, é o núcleo dessa categoria aqui, desse sintagma complementizador. Né? Tudo isso, né, SV mais esse núcleo aqui, forma o sintagma complementizador, tudo isso forma o sintagma complementizador, quem leu o livro. Né? Marcando aí que isso aí é uma interrogativa e não uma afirmativa. Tá? O sintagma complementizador, né, também faz a ligação entre orações, o que a gente conhece com o nome de orações subordinadas, vocês já viram, né, lá nas aulas de português, devem estar vendo ainda. Então, por exemplo, aí João disse que Paulo leu o livro. Então aqui eu peguei, né, Paulo leu o livro, isso é um SV, tanto que está aqui, ó, isoladinho aqui entre colchetes, tá? Então está aqui, ó, o núcleo ler, o seu complemento SN, o livro, né, que eu poderia ter desmembrado aqui, colocado um outro colchete aqui, né, para isolar esse SN, para deixar bem explícito, né, que isso aqui é um SN encaixado nesse núcleo. Né. Aqui um outro SN Paulo na posição de especificador desse núcleo V, tudo formando sintagma verbal Paulo leu o livro. Esse sintagma verbal, né, está aqui subordinado a esse núcleo Q, né, que é um complementizador, formando tudo isso aqui, que Paulo leu o livro, que é o SC. E esse SC, né, ele tem a capacidade de se ligar a esse núcleo verbal na sua posição de complemento. Então, tudo isso aqui, que é o SC, está subordinado a esse núcleo dizer, né, disse, formando, né, tudo isso aqui, ó. O SV, João disse que Paulo leu o livro. Né? Esse João aqui, no caso, é o especificador do verbo dizer. Tá? Então percebam que o SC está na posição de complemento do verbo dizer. Né? É o complemento de disse. Né? Se a gente for usar aí a terminologia, né, das aulas de português, é o objeto direto desse verbo aqui. Né? Está na posição de complemento, é o argumento interno desse núcleo aqui. Tá? Só que é um argumento interno em forma de oração, né? Porque eu tenho um verbo aqui. Então, toda essa oração aqui, né, ela pode se subordinar a uma outra oração, ou seja, a um outro verbo, e quem possibilita essa ligação entre orações, está aqui, ó, faz a ligação entre orações, quem possibilita essa ligação entre uma oração e outra é o sintagma complementizador.
Tá? Então, vamos dizer assim, é como se fosse uma cola, né? Grosso modo, uma ponte, né? Que consegue fazer essa ligação entre sintagmas verbais. Né? Sintagma flexional. Ele atribui a um SV saturado, né, lembrando o conceito de saturação. Saturação é quando todos os espaços de um predicador são preenchidos. Né? Atribui a um SV saturado o status de sentença, dando-lhe uma flexão, ou seja, tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Por exemplo, SF, Paulo leu o livro. Bom, gente, agora aqui eu tenho que dar uma informação importante para vocês. Aí vocês devem estar, peraí, Paulo leu o livro, é um SV ou é um SF? Boa pergunta para quem fez essa pergunta. Bem, é igual a aula de matemática, né? A gente aprende uma coisa, aí quando a gente acredita que está tudo bem, aí vem o professor de matemática e fala, não, não é isso não, é mais complicado. Então é exatamente isso. Na verdade, Paulo leu o livro não é um SV, é um SF. Então, mas por que eu tratei até aqui, né, e a própria apostila trata até esse ponto, como SV e não como SF? Primeiro porque vocês não sabiam o que era um SF ainda. Segundo, que isso aqui, como SF, vocês só vão entender legal mesmo na aula 10. E terceiro, seria muito estranho, né, se os exemplos fossem Paulo ler o livro, Maria comer o bolo, Juliana fazer o trabalho. Né? Seria meio esquisito botar os exemplos assim. Né? Então, com verbo no infinitivo. Então, primeiro, para não ficar com um exemplo assim, né, essa coisa esquisita, agramatical, né, agramatical inclusive, né, a gente começa trabalhando com essa estrutura com o verbo flexionado, né, dizendo que isso aí é um SV, ok? Mas lá na frente, principalmente na aula 10, nós vamos ver que na verdade isso aí é um SF, né? Porque quando o verbo já está flexionado, significa que ele já, né, recebeu o status de sentença, né? Já recebeu aqui, ó, uma flexão, já tem tempo, já tem modo, né? O verbo já tem modo, já tem aspecto, já tem número, já tem pessoa. Então, podemos dizer que esse SV já está subordinado ao SF, ao sintagma flexional. Repito, isso vai ficar mais claro, né, na aula 10. Bom, na verdade, toda oração finita, né, ou seja, com verbo flexionado, é na verdade um SF e não apenas um SV. Na aula 10 ficará mais claro. Ok. Bom, um verbo ler, por exemplo, né, possui a capacidade de selecionar argumentos e atribuir-lhes papéis temáticos. Né? Nós vimos, né, os papéis temáticos, relembrando, né, o que são os papéis temáticos: agente, paciente, experienciador, tema e entre outros. Né? Então, o que esse trecho aqui da apostila está dizendo? Está dizendo que o verbo ele tem a capacidade de selecionar argumento. Ok. Um verbo ler ele vai selecionar o seu complemento, o seu especificador. Ele vai fazer essa seleção. Esse especificador não pode ser menos animado, né? A gente não pode dizer a cadeira lê o livro. Enfim, ele vai fazer tudo isso, né? O verbo ele tem essa capacidade de fazer essa seleção, de selecionar argumento, de atribuir papel temático para esse argumento, papel temático de agente para o argumento externo, papel temático de tema para o argumento interno. Mas ele não tem, isso aqui é importante, tá, gente? Ele não tem a capacidade de atribuir a si mesmo a expressão de tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Tá? Então o verbo ele seleciona argumento, ele vai selecionar ali o seu complemento
seu argumento interno, ele vai selecionar o seu argumento externo, né, que vai funcionar na posição de vai funcionar como seu sujeito. Ele vai atribuir papel temático para esses argumentos, mas ele não tem a capacidade de se auto-atribuir, né, tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Quem é que faz isso, afinal de contas? Quem faz isso, né, esse tipo de marcação, é o sintagma flexional. É ele que dá para o verbo, né, a expressão de tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Tá? Isso quer dizer que um verbo flexionado, lemos, por exemplo, né, é na verdade o resultado da combinação da categoria lexical V com a categoria funcional F, flexão verbal. E essa junção será detalhada na aula 10. Tá? Então, o verbo lemos, por exemplo, na verdade é a combinação do verbo ler, né, no infinitivo mesmo, né, o verbo ler, com uma categoria flexional F, que vai atribuir a esse verbo ler a noção, né, de tempo, né, presente do indicativo, né, por exemplo, né, de aspecto, de número, né, primeira pessoa do plural, né, de número e pessoa. Quem vai atribuir isso para o verbo ler é o sintagma flexional, a categoria funcional F. Isso também, né, eu vou mostrar um exemplo bem bacana para ficar bem visível, né, essa diferença, né, essa diferença entre sintagma verbal e sintagma flexional. Eu vou mostrar um exemplo claríssimo no português, né, que é a diferença, né, de duas estruturas que nós temos na nossa língua, né, que são relativamente equivalentes, que é o futuro, né, a expressão de futuro, né, o futuro do presente, que a gente pode dizer: eu vou fazer o trabalho, mas eu posso dizer: eu farei o trabalho. Né? Qual é a diferença entre eu vou fazer o trabalho, né, do ponto de vista sintático? Qual é a diferença entre eu vou fazer o trabalho e eu farei o trabalho? A diferença é que eu farei o trabalho, né, eu tenho aí, né, o SV, né, o V, o verbo, e o F, a flexão, né, juntos numa única palavra, tá? Num único vocábulo. Eles estão fundidos numa única palavra. E essas duas categorias, elas se juntam numa palavra só. Tá? Eu tenho verbo mais categoria funcional flexão juntas numa palavra só, farei. Mas quando eu digo eu vou fazer, eu tenho essas categorias separadas, cada uma sendo manifesta por uma palavra diferente. Então eu tenho a categoria verbal sendo manifesta pelo verbo fazer, e eu tenho a categoria flexional sendo manifesta pela palavra vou, né, que vocês podem até perguntar, mas vou não é verbo também? Vamos ver isso com mais detalhe na aula 10. Né? Não é um verbo, é uma flexão. Tá? Esse vou aí de vou fazer é uma flexão, né, que, como eu estou dizendo, né, a diferença básica, né, sintática entre vou fazer e farei é que em vou fazer eu tenho as duas categorias, cada uma sendo manifesta por uma palavra diferente. E na outra, eu farei, né, na outra possibilidade, eu farei, eu tenho as duas características, as duas categorias fundidas numa palavra só. Tá? Sintagma determinante, perdão, aqui é SD, tá? Enfim, desconsiderem esse F aqui, tá? SD.
Camada funcional de um SN. Marca de finitude, gênero, número, quantidade, né? Por aí vai. Marca, o que seria definitude, né? Se é definido ou indefinido. Gênero, masculino ou feminino, número, singular, plural, né? Quantidade e por aí vai. É onde se localizam artigos, pronomes, numerais, tá? Então, artigos, pronomes, numerais, né? São elementos, né? Que projetam um sintagma determinante e esse sintagma determinante vai se encaixar na posição de especificador do nome, do núcleo nominal. Então tá aqui, ó. Exemplo A, um livro, né, o SD, artigo 1, esse SN, né, aqui, ó, na exposição de especificador do SN livro. O SD, artigo definido o, marcando definitude, aqui é indefinido, um é indefinido e o é definido, né, marcando aqui a definitude que eu já comentei. Então, o na posição de especificador também, né, de livro. Que 2 livros, o numeral na posição de especificador de livros. E este livro, o pronome marcando, né, aqui na posição de especificador de livro, né? Marcando aí, né, uma localização, um caráter deítico, né, um apontamento, enfim. Bom, então a gente encerra aqui, né, os sintagmas funcionais, em resumo, em suma. A apostila vai tratar desses 3 sintagmas funcionais aqui, né? O sintagma complementizador, o flexional e o determinante. Nós vamos ver principalmente o complementizador e o flexional com mais detalhe na aula 10. E agora vamos passar para a distinção entre argumentos e adjuntos oracionais. O que é isso? Argumentos e adjuntos oracionais. Estou querendo dizer que argumentos e adjuntos podem aparecer em forma de oração. Podem aparecer em forma de sintagmas simples, como nós vimos até agora, mas podem também aparecer em forma de oração. Bom, para ser oração tem que ter verbo, né? Então, um verbo, né, selecionando argumentos e ou adjuntos, né? Verbo selecionando argumentos e ou adjuntos. Uma oração. Período simples. 2 ou mais verbos selecionando argumentos e ou adjuntos. 2 ou mais orações. Período composto. Então, para cada verbo, X oração. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim por diante. Então, temos aqui um exemplo, né? Paulo disse que João fez uma bobagem. Então, verbo dizer e verbo fazer estão aqui. O verbo disse, verbo fez. Verbo dizer e verbo fazer, né? Disse, fez. Vamos olhar a saturação de cada verbo. Vamos olhar primeiro para o verbo fazer. X fazer Y, né? Essa é a grade temática do verbo fazer. X fazer Y. Quem é o X dessa história? O X dessa história é o João. E quem é o Y dessa história aí? É uma bobagem. Então, o verbo fazer está plenamente saturado, né? Está aqui o seu argumento externo, está aqui o seu argumento interno. João fez uma bobagem. João fazia uma bobagem. Mas eu tenho outro verbo, que é o verbo dizer. Qual é a grade temática do verbo dizer? É A dizer B. Né? Quem é o A dessa história? O A dessa história é o Paulo. Então, Paulo disse. Disse o quê? Mas quem é o complemento? Então, está aqui, ó, o argumento externo de dizer, está aqui, é Paulo. Mas quem é o B? O argumento interno de dizer. O argumento interno de dizer é tudo isso aqui, ó.
é o sintagma complementizador, né? Que eu marquei aqui o complementizador em vermelho. João fez uma bobagem. Tudo isso aqui é o complemento do verbo dizer. Percebam que o complemento do verbo dizer é a oração. Tá? O argumento interno do verbo dizer é a oração. É tudo isso aqui. Por isso, argumentos e adjuntos oracionais. Então, isso aqui é um argumento oracional. É um argumento em forma de oração. Ao contrário daqui, ó, desse argumento aqui, uma bobagem, que é um SN simples, né? Não é um SN oracional, né? Não é uma oração. Aqui eu tenho uma oração encaixada na posição de complemento desse verbo. Então, Paulo disse que João fez uma bobagem. Então, a saturação desse verbo foi, né, satisfeita, né? Esse verbo foi saturado? Sim, foi saturado. Está aqui o argumento externo, está aqui o argumento interno. Só que um desses argumentos está em forma de oração, ou seja, um desses argumentos é uma oração inteira. Tá? Diferente desse caso aqui. Né? É claro, essa oração, vamos, né, refrisar o princípio da recursividade. Aqui eu tenho uma oração. João fez uma bobagem. João fez uma bobagem. Aqui. Beleza. Essa oração, depois de completa, como nós vimos, ela pode, né, pelo princípio da recursividade, ela pode se encaixar como complemento de um outro núcleo, que é o que aconteceu aqui. O João fez uma bobagem, se encaixou como complemento do núcleo dizer. Só que aí, como eu tenho uma oração se encaixando no núcleo de outra oração, a gente precisa aí, né, do complementizador, como nós vimos nos slides anteriores. Né? Nós vimos que o complementizador ele serve para marcar força elocucionária ou para ligar orações. Então, né, pelo princípio da recursividade, essa oração aqui todinha, né, aqui, ó, ela se encaixou como complemento do verbo dizer para formar tudo isso aqui. Paulo disse que João fez uma bobagem. E a gente chama isso aqui de um argumento oracional. Um argumento em forma de oração. Bem, períodos compostos são a expressão máxima da recursividade das línguas naturais. Né? Com ele, nos damos conta de que uma oração, depois de construída por meio das complexas combinações de sintagmas, né, poderá ser selecionada como constituinte de outra oração, seja como argumento, seja como adjunto. Né? No exemplo anterior, foi como argumento. Então, vamos ver agora esse outro exemplo aqui. Paulo chegou em casa quando começou a chuva. Então, ó, tenho dois verbos, chegou e começou. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Vamos ver aqui o verbo chegar. A grade temática do verbo chegar é X chega em algum lugar. Então está aqui. Quem é o X dessa história? É o Paulo. Ok. Quem é o Y dessa história? É em casa. Então, ok. O verbo chegar foi saturado. Está aqui plenamente saturado. Paulo chegou em casa. Beleza. E o outro verbo, X começar. Essa é a grade do verbo começar. Relembrando, né, é um verbo inacusativo, né, é um verbo monoargumental. Né? Por que ele é inacusativo? Relembrando, verbos monoargumentais eles podem ser inacusativos ou inergativos. Mas esse aqui é inacusativo por quê? Vamos lembrar aí do teste do particípio. Né, ó. Começar da chuva, eu poderia dizer, começar da chuva, Paulo chegou em casa. Né, eu poderia dizer, montar minha frase assim, começada a chuva, Paulo chegou em casa, isso não seria gramatical, não causaria nenhum estranhamento.
Então, se eu faço o teste do particípio e está tudo ok, né? É porque é um verbo inacusativo. Se fosse um verbo negativo, isso aqui ficaria estranho, né? Então, está aqui a grade do verbos, a grade temática de começar é X começar, né? Quem é esse X? É a chuva. Então, o verbo começar também foi saturado. Mas percebam que ambos os verbos foram saturados, né? Ou seja, seus argumentos foram preenchidos por estruturas simples. E nenhuma dessas orações virou argumento da outra, como no exemplo anterior. Vamos voltar aqui. No exemplo anterior, essa oração aqui primeiro, João fez uma bobagem, ela virou argumento do verbo dizer. Ela se encaixou na posição de argumento do verbo dizer. Então toda ela era o argumento do verbo dizer. O argumento oracional, como nós vimos. Mas aqui, X começar não está saturando, né, preenchendo nenhuma posição da grade temática de chegar, e nem Paulo chegou em casa está saturando, né, preenchendo alguma posição de começar. Isso significa que nenhuma dessas orações desempenha, né, nenhuma dessas orações é argumento uma da outra. Nenhuma dessas orações, né, para fazer um link aí com o que vocês devem estar estudando na aula de português 2, acredito eu ou não sei, nenhuma dessas orações desempenha função sintática em relação à outra, né, no sentido de ser um complemento obrigatório, né? Não está sendo exigência. Uma oração não é exigência da saturação da outra, né? Repetindo, nenhuma delas se encaixa no complemento da outra, né? Nem essa oração completa se encaixa em alguma posição de argumento dessa, e nem essa completa se encaixa em alguma posição de argumento dessa. Elas são relativamente independentes, né? Relativamente independentes. Mas então, qual é a relação entre elas? É uma relação de adjunção, né? Elas estão relacionadas, subordinadas, né, por uma relação de adjunção. É uma relação entre sintagmas, né? Como nós vimos lá atrás, né? Nós podemos ter relação entre um núcleo e seus complementos, mas nós podemos ter relação entre um sintagma e outro sintagma. Né? Aqui é uma relação entre sintagma e outro sintagma. Ambos os verbos estão plenamente saturados, nós vimos aqui, né? O que significa que nenhuma oração é argumento da outra. Em outras palavras, elas estão ligadas por adjunção. Ou seja, é um adjunto em forma de oração. Tá? Quando começou a chuva, é o adjunto em forma de oração. Ah, mas por que quando começou a chuva que é o argumento, que é o adjunto, e não Paulo chegou? Porque a oração começou a chuva, né? Ela está aqui subordinada a esse conector aqui, né? Quando. Tá? Ela está encabeçada aqui por esse conector quando, que é ele que faz o papel, né, de ligar as duas orações. Assim como é bem semelhante ao que o complementizador faz, né, de ligar as duas orações, ele também está aqui conectando, né, as duas orações. Né, não é da mesma forma, né, que o complementizador que na outra oração, mas ele está aqui, né, tendo esse papel de estabelecer a relação entre essas duas orações. Só que essas duas orações não estabelecem, né, não desempenham uma função de argumento uma da outra. Bom, gente, eu finalizei aqui
conteúdo da página 24 até o fim da aula 9. Tá? O início da aula 9 eu dou em aula, né, presencial. E aí, como é só da página 8 até a 24, eu acho que vai sobrar tempo para a gente treinar em sala, né, algumas árvores. Então, eu pretendo fazer com vocês algumas árvores, né, para a gente fixar aí, ver como é que se monta a árvore, né, como é que faz, como é que se constrói. Enfim, espero que o material, né, esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida, vocês, né, sabem onde me procurar, né, pelo Face, por e-mail, me mandem as dúvidas, né, e até sábado.